A paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus por mais esse dia, este momento. Sou o irmão Aloísio. Hoje são 17/12/2020. Nessa oportunidade, estou passando para gravar este humilde vídeo a respeito de um assunto que eu amo muito, que é a Palavra de Deus, e precisamente falando de um grande amigo, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E dessa feita eu quero falar uma rápida meditação a respeito do pecado de blasfêmia. E para isso, vamos ao capítulo 12, e os versículos 31 e 32 do Evangelho de São Mateus, que nos diz o seguinte: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, nós temos uma passagem da palavra de Deus que fala exatamente do pecado de blasfêmia. Não é um pecado fácil. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é algo imperdoável, como se diz. Mas não é o que estão falando por aí. Tenho ouvido pessoas falando o seguinte, pregando e usando de certos artifícios, pregando coisas que nem sempre estão de acordo com a Bíblia e dizendo o seguinte, que aquele que discordar dele ou dela estará blasfemando contra o Espírito Santo e não contra essa pessoa. Isso não é verdade. Já ouvi isso muitas vezes. Então nós precisamos saber o que é realmente blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado grave e imperdoável, como está na palavra de Deus. Mas não é um pecado que se dá por uma palavra dita contra ele, por uma discordância contra ele, não, ou uma ofensa. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é um processo que pode ser demorado, mas que realmente ele acontece. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo exatamente? Vamos ver rapidamente, você pode conferir depois. É a rejeição, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que ele dá de Jesus Cristo, da sua palavra e da obra de convencer o homem do pecado. Como está escrito em João 16, no versículo 7 ao 11. Quem rejeita a voz do Espírito Santo e se opõe a ela, está afastando de si mesmo o único recurso, a única pessoa no universo que pode lhe convencer do pecado. Sabe por quê? Porque quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Ele é o agente divino do convencimento. E é ele que conduz o pecador ao Senhor Jesus Cristo, o pecador arrependido a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Salvador, ele é o Senhor, o Salvador. Ele não convence ninguém do pecado, da justiça nem do juízo. Ele deixou essa tarefa para o Espírito Santo. Portanto, a pessoa que voluntariamente rejeita o Espírito Santo e o expulsa da sua vida está jogando fora a única oportunidade, a única pessoa que pode conduzi-la ao perdão e ao Senhor Jesus Cristo. Então isso não é fácil. E isso leva à blasfêmia contra o Espírito Santo. É o caminho da blasfêmia, mas ainda não está consumada. E o Senhor, a palavra do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia, nos mostra os passos que nos levam à blasfêmia, à consumação da blasfêmia. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz o quê? Para não entristecermos o Espírito Santo. Porque quando nós entristecemos o Espírito Santo com as nossas atitudes, os nossos atos pecaminosos diariamente, de forma continuada, vai nos levar a resistir fortemente a Ele, aos apelos do Espírito Santo para nos convencer. E vai nos levar a resistirmos firmemente a Ele. E isso nos levará a algo pior. Quando resistimos ao Espírito Santo, está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19,
para não extinguirmos o Espírito. Diz lá, não extingais o Espírito. E isso não é fácil para quem que quer ter uma vida com Deus, extinguir o Espírito Santo da sua vida. Vai nos levar a apagar o Espírito Santo da vida contínua, para sempre. Quando chegamos a esse ponto, estamos com a consciência cauterizada. Como está lá em Hebreus, capítulo 13, o versículo 8 ao 13. Temos que ter o cuidado de não apagarmos o Espírito Santo da nossa vida. Porque quando chegamos a esse momento, quando apagamos o Espírito, isso nos leva à dureza, ao endurecimento do coração. E quando chegamos a um nível de endurecimento do coração, estamos numa fase avançada no caminho da blasfêmia, da consumação da blasfêmia. O endurecimento do coração, ele nos traz o quê? Ele nos leva, melhor dizendo, a pessoa a ter uma mente depravada, a viver na depravação aberta e deliberada, que ofende a Deus. E uma mente depravada, ela é desprovida de muitas coisas. Ela é desprovida, sabe de quê? Ela é desprovida de honra, é desprovida de dignidade, desprovida de bom caráter, é desprovida de amor, da verdade, desprovida de honestidade e do bem. E aí chegamos a um limite terrível de dureza de coração. Mas ainda falta. Como é possível saber que alguém chegou a este limite da dureza de coração? Esse endurecimento da alma, do coração, que nos afasta totalmente de Deus. Dois fatores nos levam a isso, a compreender isso. É visível, sim. Quando uma pessoa diz que o mal é bom e que o bem é ruim, quando uma pessoa diz que o errado está certo e o certo está errado, chegou-se ao limite máximo da dureza de coração. Então não é tão difícil entender. Se já chegamos àqueles passos que conhecemos agora, e alguém chega a ter o mal como bem e o bem como mal, o certo, o errado como certo e o certo como errado, atingiu-se um limite máximo de dureza de coração e a blasfêmia está consumada contra o Espírito Santo. Isto é pecado sem perdão, de acordo com a Bíblia, e eu creio nisso firmemente. Mas tem um detalhe, meu irmão. Só Deus pode dizer, mesmo com esse quadro consumado, só Deus pode dizer quando o quadro é irreversível. Eu não posso dizer que mesmo chegando nesse limite, que é irreversível, que já acabou para sempre. Eu não posso dizer isso, só quem pode determinar é Deus. Isso nós vemos lá no capítulo 6 de Gênesis. Quando a humanidade cresceu, o pecado estava lá, podre nas narinas de Deus, e Deus resolveu dar um basta. E ele disse o que no capítulo 6, lá no verso 3? Meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E aí chegou o ponto final, era irreversível, não tinha mais jeito. Ele tentou de tudo, ele fez de tudo, ele deu todas as oportunidades. E aí Deus fez o quê? Enviou um dilúvio e destruiu tudo, destruiu toda a carne, poupando apenas Noé e sua família. Porque a dureza de coração foi grande demais, resistiram a Deus o tempo todo e não restou outro caminho que não a destruição. E a pergunta que eu faço é, se Deus não poupou o mundo antigo, que resistiu a ele, que foi duro com ele, será que ele vai poupar o mundo de hoje? Será que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, a dureza de coração é menor do que naquele tempo? A resposta é não. Ela é muito maior nos dias de hoje. A depravação atingiu limites inimagináveis. Hoje, o mal é tido como bem e o bem como mal. Hoje, o errado é que está certo e o certo está errado. Hoje, a mentira já virou verdade. E eles têm a verdade como mentira. Lamentável quadro que a humanidade atingiu. A depravação, a degradação é total. E só resta agora a destruição. Porque Deus não vai poupar, como não poupou o mundo antigo. O justo juízo de Deus será derramado na terra com toda a certeza, de uma forma implacável. Mas tem um detalhe, ele não vai condenar os poucos justos com os injustos, não. Ele vai guardar os justos, ele vai guardar os seus. Meu amado irmão, meu amigo, aquele que não aceitou Jesus Cristo ainda como seu Salvador, eu te digo, aproveite este dia ou esta noite e aceite o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. A todos eu deixo a paz do Senhor Jesus Cristo. E digo, meditem nisso, pensem nisso.
dá uma olhada ao seu redor e você vai ver que em toda parte a dureza de coração ela é constante e é terrível. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ama de uma forma ilimitada e Ele quer salvar a todos. A oportunidade está aí para todos. Cabe a cada um aceitar ou rejeitar. Não permita que a dureza de coração chegue ao limite máximo na sua vida. Mude o seu modo de viver hoje. Mude as atitudes. Se quisermos que Deus mude o quadro do que está acontecendo hoje a nível mundial, temos que mudar as nossas atitudes. Do contrário, só nos resta aguardar o julgamento divino. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.